pessoal, eu sou a Camila Souza e esse é mais um episódio do CP Futebol Clube especial Copa do Mundo Feminina. Hoje, infelizmente, para falar comigo sobre a derrota do Brasil, a eliminação do Brasil nesse campeonato, a jornalista Isabela Moura. Seja bem-vinda, Isa. Muito obrigada pelo convite. E a minha colega Victoria Rodrigues. Olá, Victoria. Olá, Camila. Então, gurias, o que aconteceu? Esse vexame, esse fiasco, a gente pode dizer assim? Um fiasco. Um fiasco. Definição. Defina a partida de hoje, o desempenho do Brasil na Copa até então, né? Um fiasco. O que aconteceu? Foi falta de efetividade, o único motivo? Foram as trocas da Pia? Vamos tentar fazer uma análise sem dizer que foi um fiasco, porque foi um fiasco. Mas já dizendo... Eu acho que foi uma partida muito difícil pro Brasil, tanto já contra a França, e a gente esperava que melhorasse, né, o desempenho nessa, considerando que a gente precisava vencer, né? Não importasse o que acontecesse no outro jogo, a gente precisava vencer para conseguir passar. E acho que talvez já do início da escalação talvez já não tivesse funcionando. Por exemplo, algumas jogadoras, como a Luana, errou muito no outro jogo. E talvez nesse, não sei se seria o ideal ela começar. Talvez a gente precisasse de mais uma consistência para poder conter os contra-ataques da Jamaica, principalmente, né? Porque a Jamaica jogou pelo empate. Com certeza. Com certeza, fechadinho. E o que vocês acharam da Pia colocar a Marta já como titular no início? Eu tava um pouco insegura da Marta começar, mas eu acabei gostando, assim. Eu acho que a Marta tem muita qualidade, independente da idade dela, e ela é uma jogadora muito inteligente. Eu acho que ela somou ali, né? Ela se movimentava, ela não ficava só parada ali no meio, ela intercalava com a Debinha, se movimentando ali. Então eu gostei dela, assim. Eu acho que o que atrapalhou realmente foi o meio de campo. As gurias erraram muito. Faltou qualidade. Faltou qualidade de passe. As gurias erravam muito, já vinham errando do jogo contra a França, né? E também não gosto da Pia ficar mudando a escalação a cada jogo, assim. Acho que as gurias perdem o entrosamento, né? Que foi o que caracterizou a vitória contra o Panamá no primeiro jogo, né? Talvez se ela mantesse essa equipe até agora, a gente poderia ter avançado para as oitavas. Tu concorda, Isa, que a escalação contra o Panamá deveria ser mantida? Eu concordo, principalmente a Ari Borges, ela foi substituída hoje durante o jogo, mas ela fez 3 gols no primeiro, sabe? E não é uma jogadora que a gente pode descartar na continuação da Copa. Acho que ela mexeu muito mal durante o jogo e isso pode ter atrapalhado, como ela falou, o entrosamento da equipe, né? Talvez se ela tivesse feito as trocas antes. Talvez voltar para o segundo tempo, porque no primeiro já não estava funcionando, né? Eu acho que começar assim com uma nova dinâmica já de início poderia fazer a gente, pelo menos, avançar um pouco mais dentro do campo da Jamaica, né? E o Brasil era favorito, né, nessa partida, então não é nem a gente foi eliminado para um time grande como a França, foi para a Jamaica. E talvez as gurias, de repente, já chegaram com aquela confiança, a gente tem que ganhar, tem que fazer um gol só, então já chegaram talvez achando que seria muito tranquilo? Acho que sim. Acho que isso fez com que elas não conseguissem chegar no gol. Teve algumas chances ali, principalmente no primeiro tempo, acho que foi quando o Brasil conseguiu se entrosar melhor e chegar mais na frente, né, ter mais consistência de ataque ali, e então acho que faltou tranquilidade, principalmente na finalização, assim. Acho que estava muito afobado, principalmente as atacantes ali na frente, né? Acho que se tivesse um pouco mais de tranquilidade, talvez a gente conseguisse fazer o gol que precisava para avançar. Eu vi algumas pessoas dizendo que elas podiam estar jogando até agora, que a sensação é de que não sairia um gol nunca. Sim, era muito erro de tomada de decisão, né? A gente podendo chutar mais a gol, a gente tentava passar muito, só que a gente não estava conseguindo ser efetivo nem no passe, né? Talvez se a gente conseguisse melhorar nessa qualidade de passe, pode ser que talvez a gente conseguisse chegar ao gol, né? Não dá pra prever realmente, porque a gente não jogou bem, mas talvez fosse um caminho, né? Sim, até porque a qualidade do futebol que a gente apresentou contra o Panamá deixou a gente com uma esperança de que, pelo menos da fase de grupos, sonhar com a taça, isso seria bem sonho mesmo, né? Sim. Que a gente já tava nesse nível, né, a gente já tava iludidas. Mas pelo menos imaginar que a gente ia passar da fase de grupos, né? Sim. Pro nível de seleção do Brasil, assim. Sim, e esse grupo, né, com Jamaica, com Panamá, realmente a única seleção ali que apresentava mais perigo era a França. A Jamaica ter avançado, assim, foi uma surpresa, realmente muito surpreendente, né, não desmerecendo a qualidade da seleção jamaicana, mas o Brasil realmente era o favorito para avançar, inclusive como líder da chave, né. No início, assim, aquele jogo contra o Panamá realmente foi uma atuação brilhante das meninas, elas atuaram muito bem. Mas, e a Pia também não ter trocado, acho que
tinha que ter trocado já no início do segundo tempo também ali. Não precisava ganhar, não avançava, não atacava e a Pia manteve. Então, infeliz foi... A Pia, infelizmente, eu acho que ela é muito burocrática nas trocas dela. Ela acaba trocando sempre pela mesma posição, podendo fazer outras trocas que coloque mais gente dentro do ataque, né? Isso ela acabou não fazendo durante todos esses jogos. Sim, a gente pode atribuir, então, a culpa para essa eliminação um pouco da Pia e um pouco da efetividade das meninas em campo. Sim, mesmo. Eu acho que é uma mistura dos dois mesmo. A Pia, por ser a comandante, é óbvio que a gente acaba culpando mais ela, mas as jogadoras, elas foram convocadas porque elas são boas, sabe? Porque elas sabem, porque elas têm motivo para estar lá. Então, talvez faltou um pouco mais de concentração e menos afobação em algumas decisões que elas tomaram. Sim, menos afobação que a gente viu no jogo contra a França também. Sim. Foi um jogo, acho que elas vieram... Foi um nível, assim, decaindo, né? Porque aquela atuação brilhante contra o Panamá, a gente com muita expectativa. Sim. Aí contra a França foi aquele... Era a França, né? A gente já esperava que seria difícil. Sim, já é nosso algoz, já. E ainda foi um jogo que a gente conseguiu ver que teve um pouco de entrosamento, mas teve algumas jogadas boas. Sim. Acho que principalmente depois do nosso gol, inclusive. Sim. A gente começou a atacar num volume muito grande, né? Poderia ter saído um gol ali, mas Sim, elas criaram mais chances de gol, o que a gente quase não viu hoje, né? Não, então hoje... foi só decaindo, só ladeira Com abaixo. certeza. E hoje voltaram no segundo tempo, parecia que tinham desligado uma chave, assim. Sim. Não conseguiam, chega numa agonia que você lembrar, não conseguiam acertar passe, troca de passe entre elas, o meio totalmente desentrosado com o ataque, não conseguia. A Marta de novo tentando ali, né, se movimentar, tentando criar, uma jogadora com passe realmente descomunal, né, seus 37 anos, é indiscutível a qualidade dela. Mas esses erros assim foram realmente cruciais, né. Sim, a Marta voltando bastante também pro meio do campo para tentar construir alguma coisa, porque não estava saindo nada dali do meio, né? Sim. E Isa, tu acha que o que deve mudar para os próximos anos, para as próximas Copas, para a gente pelo menos avançar e chegar à quarta, semi? Eu acho que é continuar o investimento que vem sendo feito nos últimos anos no futebol, principalmente nacional, né? Aqui, tipo, dos campeonatos brasileiros. Talvez uma maior organização. É difícil pensar, assim, no que seria o ideal, sabe? Porque é muito, muito amplo, mas acho que o principal é o investimento. Investir nas categorias de base, que são realmente o futuro, né? Fazer uma renovação mais completa. A Marta, por exemplo, foi a última Copa dela, infelizmente. A gente precisa conseguir criar novas Martas, novas jogadoras com o mesmo poder de decisão dela, né? Não ficar tão dependente de ídolos que, infelizmente, né, a Marta teve um papel importantíssimo pro futebol brasileiro, pro futebol feminino no mundo inteiro. Mas a gente precisa de novos nomes, né? Então que o investimento seria o principal. Eu acredito que sim. E mudanças na comissão técnica, não? Pois é, a Pia é uma técnica muito vencedora, né? Mas eu acho que desde o início do ciclo dela, talvez algumas decisões sempre foram muito contestadas, né? Convocações de algumas jogadoras, falta de alguns nomes, também na lista da Copa, né? Então, eu não sei se talvez parar, porque a gente viu uma evolução da última Copa ali considerando o tempo dos amistosos, né, que a gente fez antes da Copa, mas eu não sei realmente, talvez se a gente deva continuar com ela ou se talvez partir para outros técnicos que talvez vivam mais o futebol daqui, né? Agora tem até a dúvida se ela vai realmente continuar, né, depois dessa derrota tão precoce na Copa, né, e os amistosos, como tu falou, eram nossa esperança, assim, né. Tipo, venceu de seleções grandes nos amistosos, né? Atuou muito bem. Então, acho que por isso também que a gente veio tão iludido, tão preparado, né? Achando que a gente ia pelo menos chegar às quartas ali. E, infelizmente, hoje a gente não conseguiu. Eu tô muito triste. Foi muito triste acordar cedo pra ver essa situação. Foi muito triste. E depois a entrevista da Marta. A entrevista dela ali falando, e acho que além do incentivo, né, como ela já tinha falado na entrevista de ontem, a visibilidade, né, ter as transmissões, o pessoal acordar cedo, ver essa vibração na internet, né, esse incentivo para as meninas, né, o pessoal incentivando, o pessoal falando, comentando, eu acho que isso também é fundamental, assim, para o futebol feminino avançar e só crescer daqui para frente, né. Sim, né, teve a ida de muita gente pro estádio, né, conseguiram fazer a capela do hino em outro país. Acho que
realmente foi um pecado ter isso ter acontecido, né? Mas uma coisa que a gente estava comentando nos bastidores é que foi uma eliminação merecida pelo que foi apresentado em campo. Realmente. Apresentou um futebol muito pequeno hoje, né? Não mereceu passar pela atuação, né? Pelo desempenho em campo. A Jamaica realmente, como tu falou, ela jogava por um empate, então eles já fizeram o trabalho deles, eles fecharam, montaram as 4 linhas certinho ali. Então, realmente pelo desempenho não mereceu passar. Faltou um pouco de personalidade, eu acho. Até por causa dessas questões burocráticas que a gente falou da Pia. Talvez, eu não consigo saber o que acontece no bastidor, né? Mas não sei se é tão incentivado a gente ir atacar sempre, sabe? Acho que acabamos falhando, né, nessa questão muito por conta dos erros de passe, né? Sim, que não adianta ter maior passe de bola e não conseguir evoluir. Ou errar muitos passes, que foi o que aconteceu muito hoje, né? Sim, a Luana, né, que tu falou, nossa, ela errando muito ali desde o primeiro tempo. E outra coisa, a Pia tinha qualidade no banco também, né? Não era aquilo, vou trocar por quem? Tinha várias opções ali, né? Poderia ter trocado, foi trocar os 35, sabe? Não tem. Um jogo que precisa ganhar tem que ir pra cima. Tem que tirar volante, botar atacante, incentivar, ir pra frente. E quando o Brasil pressionava a Jamaica errava. Perdia a bola, sabe? Então acho que faltou, assim, realmente ser mais incisivo. Sim, o que a gente destaca, o principal não foi nenhuma atuação brilhante da Jamaica. Foi uma atuação péssima do Brasil mesmo. Acho que foi uma brilhante atuação da Jamaica, considerando o que elas foram fazer, né? Elas conseguiram nos segurar, então o principal papel delas elas cumpriram, né? Mas foi um jogo comum, assim, defesa contra ataque, mas com um ataque não tão efetivo como poderia ser. Sim, para o que a gente precisava, né? E vocês têm apostas agora que a gente não pode mais torcer, nos tiraram essa alegria. Quem que vai até as finais? Eu acho difícil, porque a gente fez no segundo episódio, a gente ficou aqui palpitando, dando um monte de palpites, favoritas, né? Zebras. E enfim, acabou da Jamaica passar, e aí... Mas eu acho ainda que os Estados Unidos têm muita chance de chegar no final, né? A gente também falou nos últimos vídeos, os Estados Unidos são favorito. Acho que a Espanha também tem muita chance, né? Teve uma atuação brilhante. E acho que o Japão também. O Japão tá surpreendendo bastante na Copa. Muito. Nossa, são jogos muito legais de assistir. Sim. Goleou a Espanha, assim, sem posse de bola. Sem posse de bola, exatamente. Impressionante. É possível. Sem posse de bola. Assim, a Espanha ficou com 70% e o Japão conseguiu olhar com 4-0. Então acho que o Japão é uma seleção assim, que pode surpreender e talvez assim, chegar ali nas fases finais do torneio. Concorda, Isa? Eu concordo. Acho que são sempre as principais, né? Os Estados Unidos, a Espanha. A Alemanha também, que fez um pré bom, talvez consiga avançar um pouco, mas... acho que fica talvez entre essas, mas como tem muita seleção surpreendendo, né? Já surpreenderam muito na fase de grupos. Quando chega a Colômbia, que assim, talvez fosse nosso adversário, chegue lá também, né? Sim. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Continuem apoiando, assistindo jogos, incentivando o futebol feminino, porque acho que a gente precisa muito disso. Sim. Né? Agradeço muito, gurias, por terem participado. Obrigada. Por mais que seja uma eliminação muito triste. Muito triste. A gente ainda tem muita coisa pra mudar e o futebol ainda vai avançar muito aqui no Brasil, né? A gente já viu por tudo que aconteceu nessa Copa e as meninas viajando pela primeira vez em voo fretado, uma equipe com uma comissão técnica ali, profissionais de saúde, muitas mulheres também. Então a gente teve avanços, foi uma eliminação péssima, mas a gente ainda tem Com certeza. Tem muito pra melhorar. Como a Marta falou ali, é o início das outras meninas, né? Sim, ela tá encerrando, mas as meninas têm muita chance aí de ter um futebol brilhante pela frente. Isso aí. Então é isso, pessoal. Obrigada e até a próxima.